Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Rafus Press. Estamos aí de volta, né? Depois de um certo tempo aí sem gravar. Estamos preparando algumas surpresas da própria editora e é por conta disso. Hoje eu resolvi gravar um episódio que na verdade seria inicialmente uma resenha da espetacular edição do The Sorcerer Apprentice, do Hans Heinz Evers. Li na íntegra, né? Que ainda falta um pedacinho da peça de teatro. Mas eu queria comentar, porque é uma edição muito bem feita, muito caprichada. Mas, por conta da questão dos cancelamentos que andam, enfim, surgindo agora com bastante frequência na cultura pop, cancelamentos aí relacionados também com obras literárias anteriores e figuras históricas e tudo mais, eu achei interessante comentar um pouco, né, a respeito disso em relação ao Evers, que era um escritor problemático. Né, era um escritor problemático e a cultura do cancelamento ela impõe uma espécie de quarentena ao redor de alguns autores, e essa quarentena faz com que você não possa se aproximar dessas obras sob risco de você se contaminar, se tornar uma pessoa maldita, ou, enfim, de você... existe essa ideia do gatilho, né, que é uma ideia interessante, curiosa, porque é uma ideia de que aquela obra ela teria um mal nela, incrustado nela, que dispararia em você certas reações específicas. Eu não discuto aqui, evidentemente, a validade psicológica do termo, ou digamos assim, a pertinência analítica, né, da ideia de gatilho. O que eu discuto aqui, na verdade, é a questão estética propriamente dita, que é onde eu tenho minha especialização. Também não questiono, né, a questão dos gatilhos e tal. Mas existe nesse discurso, nessa própria denominação, né, discursiva, e as formulações, qualquer indivíduo que estude a linguagem sabe que as formulações da língua não são neutras, nem expressam algo simples e direto, não é sem curvas, sem desvios, né? A linguagem é um sistema de significação complexo. Existem diversas ciências que abordam isso a partir da própria filosofia e da retórica, que estão aí milenares, né? Até chegar à semiótica. Então, quando você usa a palavra gatilho, é porque você está trabalhando com uma noção próxima ao gatilho, né? Ao disparo automático. E que esse disparo automático, enfim, traz uma certa noção de, além de automatismo em si, de brutalidade, isso é evidente, embutido no próprio significado do uso da expressão. Mas enfim, eu resolvi, até a provocação do título, né, Devemos Queimar Evers, que é uma citação ao título de um famoso ensaio da Simone de Beauvoir a respeito do Sade, já vou falar um pouco disso em breve, mas a questão do cancelamento eu acho interessante e curiosa, porque existe nessa noção contemporânea de cancelamento, uma espécie de percepção da obra literária como algo de profundamente assim, relacionado com a realidade, de forma imediata, e essa realidade ser uma realidade assim que você imediatamente você precisa ou suprimir, ou digamos em problematizar, que é uma espécie de supressão, mas é uma supressão no sentido de que você vai colocar uma série de anteparos, digamos assim, epistemológicos, né, para você abordar essa realidade, e que essa realidade histórica ela problemática em si mesma, ela é, por assim dizer, inferior, ou ela se colocava numa época menos esclarecida que a nossa. E isso é muito interessante porque é um velho pecado, né? De você avaliar o passado a partir do nosso prisma. E é óbvio que nessa avaliação, esse passado necessariamente ele vai dançar, né? Ele vai necessariamente ser excluído, porque, obviamente, os valores desse passado não são os mesmos valores, porque mudou, dependendo inclusive da distância desse passado, mudou inclusive sistemas econômicos. Platão, enfim, Sêneca, eram autores que viveram numa época em que a produção era escravocrata, você não tinha máquinas, você tinha escravos numerosos, né? Então, era uma outra época e isso
influencia o pensamento de certa forma. Hegel, Schopenhauer eram autores que também tinham seu próprio, digamos assim, fluxo, né, seu próprio espírito do tempo, né? Não dá para você tentar avaliar esses autores com ferramentas muito contemporâneas, porque isso necessariamente coloca esse passado como bárbaro, e ao fazer isso, você transforma você coloca como se fosse um gap, né? Uma espécie de barreira ou de abismo entre o presente e o passado. É mais ou menos como no filme um filme aí do vi na sessão da tarde. É um filme do Star Trek, no qual eles precisam atrás de umas baleias jubarte e eles voltam no tempo para trás desse tipo de baleia que só existia na nossa época, ficou extinta, né, no futuro. E os personagens clássicos da série Star Trek, eles entram em contato com as pessoas no século XX, porque esse filme é dos anos 90, né? Um filme que passa constantemente na sessão da tarde, ou não passa mais, mas enfim, é um filme mais ou menos com essa pegada. E o médico, né, da nave Enterprise, ele fica indignado com o que ele testemunha nos hospitais, como aquilo é uma espécie, para ele aquilo era bárbaro, né, uma barbárie. E é interessante porque é como se não existisse, na verdade a tripulação é uma versão, são cidadãos futuros da mesma humanidade, mas eles não se reconhecem, não é? Esse passado, eles não querem se ver no espelho desse passado, que é um espelho, de certa forma, terrível, realmente. E eu penso que realmente um médico atual, se fosse ver uma sangria ou um método de trabalho dos cirurgiões, né, do século XIX, que eram mais pessoas fortes e rápidas no manejo de facas gigantescas, assim, quase de machetes, né, para fazer realmente amputações, que era basicamente isso que se fazia, eles desmaiariam, ficariam horrorizados e tudo mais. Mas, de certa maneira, é necessário reconhecer que isso também faz parte da medicina. Não é só que fez parte, faz parte um pouco. Não é? De outras formas, com outras manifestações. Então a cultura da canção lembra um pouco essa postura de você olhar horrorizado a um passado que é você ainda, porque esse passado ele não foi suprimido. Nós não vivemos uma sociedade de um igualitarismo pleno, de direitos, né, e de reconhecimento das minorias, dos nativos, das regiões originárias, dos povos originários, não é? De reconhecimento da necessidade de igualdade independente da cor da pele, da opção sexual ou coisa que o valha, né? Nós estamos longe de viver esse tipo de sociedade mais igualitária e mais justa. Então, você observar o passado é reconhecer um pouco que esse passado persiste, não é? Da mesma maneira como a gente não tem hoje curas milagrosas, como no Enterprise, na base ali de luzinhas, né? De coisas assim, de ficção científica, soap opera. A cura ainda depende de abrir o cidadão, fazer cirurgias e sangue e tudo mais, então não é o horror assim, não é tão extremo. Mas é necessário então reconhecer, por outro lado, que, como eu falei, o pensamento ele é problemático, não é? Um pensamento escravocrata é problemático, um pensamento nazista é problemático. E o Evers, então, não é? Voltamos a ele era um autor muito problemático, né? Ele teve uma vida extremamente, digamos assim, movimentada, aventurosa mesmo, né? Ele foi espião alemão. Ele foi, inclusive parece que ele trabalhou com Crowley, né? Que também foi espião alemão na época da Primeira Guerra. Ele viajou bastante, não é? Conheceu várias partes do mundo, esteve até no Haiti. As visões que ele tinha nos livros de viagem eram visões que já carregavam um certo racismo, não é? Uma certa visão de hierarquia racial. Ele nunca negou essa visão. Era, por outro lado, um autor homossexual e que tinha várias obsessões sexuais, inclusive sadianas, que eu vou comentar um pouco no Aprendiz de Feiticeiro daqui a pouquinho. Então ele era um autor complexo,
não é? Os elementos ideológicos, essa visão um pouco que carrega um certo ar racista, não é, essa visão não é tão evidente em contos, se bem que nos próprios ensaios que acompanham o The Sorcerer Apprentice são apresentados contos em que essa visão é mais evidente, né? Essa visão racista e hierárquica. Ele não chegava a ser exatamente antissemita, embora ele carregue em estereótipos de judeu, da bela judia, né, que é um estereótipo comum da judia sedutora, né, e aparece, ele vai trabalhar um aspecto de sedução muito complexo no romance mais famoso dele, né, a Mandrágora, mas ele aparece um pouco já no Sorcerer's Apprentice, no capítulo final, mas, enfim, é um autor complexo. Não, é impossível resumir o pensamento dele unicamente às opções ideológicas equivocadas que ele fez e que, de certa maneira, ele reconhecia como equivocadas, né? E isso, não sei se serve como um consolo, mérito com certeza não, mas ele, o próprio Ernest Younger, né? E até mesmo Heidegger, que é um autor até que namorou o nazismo de maneira mais efetiva, até mais sistemática, teve cargo público, né? Nem o Ayonga também teve, ele foi militar, mas enfim, era militar de carreira. O Evers nunca teve, né? Em um certo momento eles tentaram se desvencilhar do nazismo, embora o núcleo ideológico para esses autores marcou demais. Eles nunca conseguiram se desvencilhar realmente. E é um processo mental que eu, particularmente, me interesso como analista. Né? Uma parte da minha pesquisa em semiótica, em trabalho discursivo, é justamente a maneira como esses autores lidavam com esse universo deles, que era problemático, né, como eu disse. E então o Evers, ele, por assim dizer, ele tinha então essa complexa configuração ideológica. Ele nunca seguiu, ele não foi um autor oficial, né, do regime. Ele sempre foi um autor, ele talvez tenha namorado essa possibilidade, mas ele não foi aceito. Escreveu uma obra, digamos assim, de como uma vida de santos, né, cara? A vida do santo Horst Wessel. E isso talvez seja a maior mancha na carreira dele, né? Mas eu não sei, mesmo nesse contexto é difícil determinar até que ponto ele realmente aderiu, não é? Alguns autores que aderiram, como Hans Fallada, recentemente lançado pela Carambai, o melhor livro dele, que é um livro que ele fez como no processo de desnazificação dele, né? Que é Alone in Berlin, que é uma edição em inglês. Ele se desnazificou. O Evers não chegou a passar por isso, né? Ele morreu acho que um pouco antes. Então, assim, eram situações muito complexas que é difícil você avaliar hoje, né? E nesse sentido, eu acho que é necessário ter em vista talvez algumas metodologias, porque o cancelamento, a anulação, o expurgo, ele é péssimo, não é? Ele digamos assim, transforma o analista num simpatizante, né? Então eu mesmo que analiso esse tipo de discurso e preciso do livro para ler, eu sou colocado como uma espécie de simpatizante estético do nazismo, sei lá, não é? Ele simplifica o pensamento e ele transforma o presente num parâmetro absoluto, sendo que não é. Não é? Porque esse presente, como eu falei, ele carrega as marcas do passado. Então, anular simplesmente o passado não significa anular essas marcas, que são sociais. Elas não têm nada a ver com construções estéticas e nem mesmo com um pensamento filosófico problemático, como é o do Cioran, né? Que às vezes descamba, né? O Cioran tinha uma influência muito grande da extrema-direita romena, que era terrível, né? A Guarda de Ferro. Mas, mesmo assim, ele trabalha o pensamento, a antimetafísica e tudo mais. Ele não trabalha, digamos assim, a política prática, né? Ele nunca trabalhou política prática, aliás. Tinha até uma ojeriza disso. E então é necessário, né, essa diferenciação para que, inclusive, a pesquisa seja possível e seja possível perceber os meandros históricos, né, que talvez seja uma pesquisa desse nível seja útil para justamente anular o racismo futuro, combater
não é, digamos assim, os equívocos ideológicos que muitas vezes os próprios autores foram vítimas, não é? Então, eu aconselho, o caminho que eu aconselho é redescobrir o famoso debate sobre o expressionismo, não é? Foi relançado faz algum tempo já, numa edição bastante luxuosa, com bastante documentação, pela editora da Unesp, com as participações mais famosas do Lukács, né, do Brecht, do Adorno e do Ernest Bloch. Provavelmente do Kurella e desse povo também, que era do lado do Lukács, mas era menos relevante. O que acontece é que no debate do expressionismo ficou claro que é necessário um entendimento das vanguardas, um entendimento ético, mas também um entendimento estético e mesmo da própria linguagem, do que significa aquilo, não é? A anulação, que era mais ou menos reivindicada pelo Lukács, ela era ineficaz, porque acabava simplesmente suprimindo qualquer possibilidade de análise mais complexa daquele objeto, no caso a vanguarda ou a ideologia das vanguardas, porque você sempre tinha ali a muleta do pensamento marxista ortodoxo, né, que vinha com a ideia de burguesia, de uma estética burguesa, uma estética que não seguia os modelos que o próprio Lukács determinava, que eram modelos do século XIX, do realismo francês especialmente, né, nem mesmo soviético, nem mesmo russo, né, o realismo francês. Então, é um pensamento dogmático. E pensamentos dogmáticos são perigosos. Então, o debate sobre expressionismo, né, para as pessoas aí que defendem a cultura do cancelamento, sem mais aquela, né, eu acho que essas pessoas precisam recuperar o debate sobre o expressionismo e entender que, por exemplo, no caso do expressionismo, havia de todo tipo de adesão ideológica, inclusive adesões revolucionárias, né, de pessoas assim, de autores que foram para se tornar até ministros da Alemanha Oriental, né, comunista. Bom, mas no fim das contas o que nós temos então é a necessidade de valorização de um pensamento herético, não é? E de um pensamento crítico, tanto em relação aos autores, né, quanto em relação à própria recepção da obra, né? Ler uma obra não faz necessariamente com que aquela obra se transforme, né? Ela não se materializa na sua frente, nem ela transforma você, o autor ou alguém que lê, não é? A, os, a Simone de Beauvoir, como eu falei, ela escreveu um artigo famoso sobre o Sade, que é Folletie brûler Sade, né? Que seria devemos queimar Sade literalmente. E ela discute isso, né? Ah, e a Beauvoir, ela não escapa da necessidade de realmente pensar uma espécie de ética do erótico, né? E isso tem a ver com a própria questão do Sade, dos conflitos, dessa formulação extrema dele. Mas, como eu falei, isso tem a ver, e de certa maneira a Simone de Beauvoir antecipa um pouco o próprio Roland Barthes no Sade, Fourier, Loyola, com uma percepção de liberdade que o Sade propõe. Não é apenas a liberdade das possibilidades imaginativas, porque aquilo é um texto, não é? Essa noção do texto, eu já li nas questões relacionadas a cancelamento, postura de pessoas muito respeitadas, que elas ignoram um dos elementos essenciais da crítica literária, que é uma espécie assim de supressão da falácia da intencionalidade, né? Como se o campo, a autonomia do campo literário não fosse mais possível, né? E você tivesse que ter uma leitura ética constante dos autores, um recenseamento ético, né? Vai que você descobre que aquele autor, em um determinado momento da infância, da adolescência, foi nazista ou foi fascista. Então essa percepção policialesca que já está aí já deixa até a ideia de cancelamento purgativo
num estilo que lembra o Lukács, que é um estilo também teórico, de certa forma, de modelos, né, discussão de modelos, e já parte para uma política cultural brutal, né, que é aí o que o Pasolini, que é um grande herético e um grande conhecedor da heresia, chamava de Gidanovismo, né, do Andrei Gidanov. Você já tem uma organização da cultura policialesca. E isso eu considero perigosíssimo, né? Assim, não é a desculpa, a ideia, né? Não é bem uma desculpa, mas a ideia, ou até a ideia sincera mesmo de combate do fascismo acaba descambando num stalinismo, que é uma organização totalitária ou tenebrosa do pensamento, não é? Então, precisamos aí tomar um certo cuidado. E aí eu indico nesse sentido justamente o cuidado tomado pelos filósofos frankfurtianos e pelo Ernest Bloch e pelo Brecht, né, no debate sobre o expressionismo, mas também a postura da própria Simone de Beauvoir, né, como eu falei no Devemos Queimar Sade. Essa introdução ela vive aparecendo nos volumes de Sade no Brasil, então deve ser fácil de encontrar. E deve ser lida, né, deve ser relida para evitar esse tipo de percepção equivocada da realidade, né? Mas eu acho que agora a gente pode então considerar que o Evers ele é uma pessoa problemática, é um homem do seu tempo. Não é uma leitura para todos, é uma leitura que traz, ele tem o livro é uma verdadeira, digamos assim, montanha-russa, né? Tem de tudo nesse livro. No início ele é mais reflexivo, como se fosse um romance de ideias, né? Que ele vai formulando uma ideia geral sobre fanatismo e sobre sugestão e domínio dos pensamentos de uma pessoa por outrem. Daí a ideia do aprendiz de feiticeiro, né? O protagonista, o Frank, ele é alguém que pretende aplicar uma determinada... O Frank Brown, né? Que é o grande herói dos romances do Evers, da trilogia, né? A Mandrágora, o Vampiro e o Aprendiz de Feiticeiro. Ele pretende aplicar umas ideias de controle mental, não é, numa cidadezinha, numa aldeiazinha italiana. Italiana não, suíça de língua italiana. E o que ele descobre ali? Que nessa aldeia tem um grupo mais ou menos fanatizado por um imigrante que foi e voltou dos Estados Unidos, né? Um trabalhador que foi e voltou dos Estados Unidos e ele se transformou numa espécie de pastor local. A igreja vê que a figura do padre, enfim, responsável, né, pela região, que aparece no início conversando com o Frank Brown, vê isso com um pouco de receio, mas deixa a coisa rolar. E essa é a história. A partir daí, baseado num caso que aconteceu mesmo na Suíça, e é engraçado porque houve uma mudança. Não é? O caso aparece num texto no livro. O livro tem um dossiê espantoso, né? Além do próprio romance. O John Hirschhorn Smith, que é o editor, não é? Ele demonstra que a Sidereal é uma das melhores editoras em atividade hoje, tranquilamente, independente de ser independente, numa editora pequena, mas assim, o acabamento dessa obra é incrível, né? Em todos os detalhes, a capa, a arte da capa que lembra a arte da primeira edição alemã, a tradução com pouquíssimos erros, e o material extra, né? Que vem justamente a descrição histórica do evento pelo Sabine Baring-Gould, que era um pastor que gostava muito de folclore e ele estudou um pouco isso. E aí vem a primeira grande mudança, porque na história original, evocada aqui no livro pelo Sabine Gould, né, a Swiss Passion Play, o nome do texto, a situação ocorre na parte alemã da Suíça. E o Evers ele faz um deslocamento para a parte italiana, porque existe um motivo racial. Ele acreditava que os povos meridionais dessas regiões, descendentes de italianos, né, seriam mais factíveis ao fanatismo, né, povos primitivos. Embora ele defendesse o êxtase em termos literários e tal, ele ao mesmo tempo tinha essa visão que existe até uma espécie de diferença entre o êxtase de um Goethe, sei lá, de um grande escritor, e essa visão
sangrenta e fanática, né, visionária de certos seitas e grupos. Então ele tentava dar uma explicação racial para isso, hierarquicamente, né? Então essa primeira parte tem bastante disso, é um pouco difícil de ler, não nego, por conta da própria do tipo de abordagem, né? Você precisa se desconectar um pouco para ler e entender que aquilo pertence a uma certa época. Não é necessariamente racista, embora aí que tá, é um pensamento científico racista que escorava praticamente todo o pensamento científico de uma época. Então é muito difícil a pessoa ela simplesmente se ou ela não mencionava isso porque não interessava tanto, ou se ela começava a mencionar, ela entrava nesses meandros, que é o caso do Evers, né? Mas depois ele começa a descrever digamos, a seita em si, as transformações da seita, e vai num caminho, numa crescente sadiana, que termina num apocalipse praticamente, e depois ele ainda faz uma sarabanda final em Veneza, falando sobre o cinema, evocando os princípios do cinema, assim, de uma forma, né, com umas 30 páginas sobre cinema, os primórdios do cinema, um documento assim importantíssimo nesse sentido. Então é um livro espetacular, mas eu acho muito difícil ter uma tradução dele um dia para o português, talvez para o espanhol pela Valdemar, né, que é uma editora que já lançou o Vampiro e já lançou o Mandrágora, inclusive a minha edição da Mandrágora é da Valdemar. Ele tem algum espaço, mas eu acho difícil no Brasil por conta dessas complexidades que ele evoca, e é difícil você colocar isso num painel histórico, como faz o John Hirschhorn Smith na edição dele da Sidereal Press. Uma edição espetacular, simplesmente uma das melhores edições de 2019 e que vale, enfim, ela já está esgotada, né? A Sidereal é uma editora que trabalha com primeiras edições, enfim, já está esgotada, infelizmente, mas enfim, procurem em sebos ou no AB Books, porque vai compensar muito, não é? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham apreciado, estou aberto à discussão sobre a questão do cancelamento, tragam as suas ideias, as suas opiniões, e enfim, não devemos queimar Evers, mas devemos lê-lo dentro de uma perspectiva histórica adequada e crítica, né? Não devemos ter uma fascinação pelo texto, como não devemos ter fascinação por nada nesse mundo, nessa vida. Tudo deve ter uma leitura crítica e tudo deve ser, e devemos valorizar o herético, não é? Sendo crítico também com o herético, porque afinal a heresia também tinha seus cátaros albingenses, que tinha uma organização rigorosíssima, né? E até com punições físicas e de pena de morte mesmo na região onde eles controlavam, né? Então a heresia é importante, mas o pensamento crítico mais ainda, não é? Com as inúmeras ferramentas que a filosofia nos forneceu aí em todos esses milênios e, enfim, depois as outras ciências analíticas das ideias ou do discurso também foram forjando ao longo aí de décadas mais recentes. Então é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.